a gente está noticiando de Porto Alegre, Adriano Diogo, para tu se inteirar pela pauta também, meu caro, nós estamos, o Paulo de Porto Alegre, a gente está noticiando essa questão aqui, que eu peguei na Voz Trabalhadora para resumir para nossa comunidade. O piso de concreto do Parque da Harmonia em Porto Alegre chega a 61 graus, formando ilha de calor no centro da cidade. Na sequência dessa matéria, diz que nessa terça-feira, dia em que o Rio Grande do Sul bateu o recorde de calor, o Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais constatou que o piso instalado no Parque Harmonia chegava à temperatura de 61 graus. Enquanto isso, gramados sombreados por árvores ao redor do parque beiravam aos 31. Antes de ser concedido pela prefeitura à empresa GAN3, o parque era repleto de árvores que foram extraídas no ano de 2023. A gente acompanhou a briga intensa de muitas pessoas para que isso não acontecesse, que não fizesse o desmatamento. Nós acompanhamos também a questão do vídeo aqui do Paulo Braque, que está conosco, mas que eu vou colocar o vídeo dele para que a comunidade saiba do que se trata também, o Adriano Diogo também, o Fabrício, e aí nós vamos conversar com o Paulo. Resultante do desmatamento, a retirada de vegetação, e aqui uma grande ilha térmica no centro do Parque Harmonia, né? Já vínhamos denunciando que ia acontecer, e infelizmente estamos aqui no local em que a temperatura aqui, próximo do nosso corpo, está 42, 43 graus. E olha só a temperatura que está junto ao chão, 61 graus, pessoal. Entre 57 e 61 graus. Isso aqui é uma ilha térmica provocada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com o aval da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Infelizmente, estamos vendo também uma monocultura de árvores. Mesmo sendo nativa, o ipê roxo é praticamente a única árvore sendo plantada aqui nessa área central. Então, nós queremos que os parques continuem com uma vegetação com diversidade de árvores e, ao mesmo tempo, cuidados, porque aqui estamos vendo uma figueira morta, um salgueiro morto, várias árvores que morreram, seja pela intervenção feita pela GAM3, a empresa aqui concessionária da área, seja também em relação ao que ocorreu com a enchente. Mas a gente pode verificar o seguinte: as árvores que estão lá na área verde não morreram, enquanto que essas áreas aqui, impactadas pelo urbanismo, estão mortas. Uma casa, uma figueira, que é uma árvore imune ao corte, e aqui um salgueiro de beira do rio, as duas árvores mortas em decorrência, muito provavelmente, das intervenções feitas aqui no parque. Paulo Braque, meu caro, o secretário de Meio Ambiente de Porto Alegre comanda também algo do tipo escritório, gabinete de reconstrução da cidade. A cidade que passou pela maior enchente da sua história em maio passado, e agora a cidade que tem numa região central aquilo que era um parque arborizado, entregue para iniciativa privada, que tira mais de 100 árvores do local, e isso acaba gerando uma ilha de calor. Existem medidas políticas que possam ser feitas, ou todas as instâncias foram já, enfim, percorridas, não tem mais como impedir isso? Se fosse impedir, teria como fazer alguma coisa? E qual o tamanho do problema para Porto Alegre em relação a essa gestão, em especial a essa questão do Parque Harmonia? Boa tarde, colegas aí que estão acompanhando. Eu espero que agora a gravação esteja boa. A situação é grave porque Porto Alegre está vivendo um processo de entrega das áreas verdes públicas para empresas privadas, e uma das primeiras coisas que elas fazem é retirar árvores. Ali no Parque Harmonia, a proposta que foi liberada pela Prefeitura era o corte de 432 árvores num parque. Olha só, 1/3 da arborização simplesmente a empresa pediu para construir uma série de prédios, né, lojas, restaurantes, etc. Então, o Parque Harmonia ele tem aqui em Porto Alegre um histórico. Ali houve o Fórum Social Mundial, o acampamento da juventude, um local super importante em que outro mundo era possível, né? E ali também tem o acampamento Farroupilha, onde os gaúchos fazem, ou faziam pelo menos, o seu acampamento ali com um cenário bem gaúcho, né? Onde tinha uma arborização, campo, né? Cancha reta. Então você chegava ali
Porto Alegre uma cidade, né, assim, junto a toda a área urbana, você chegava ali como se estivesse no campo, né, uma paisagem do Pampa. Mas, infelizmente, isso foi transformado em um negócio, né? Na realidade, o que se vê nessa administração de Porto Alegre é transformar os espaços públicos em grandes oportunidades de negócio. E aí, essa construção toda de cimento, né? E nós pegamos outro local, não só aquele local ali, pegamos até caminhos com brita asfáltica que deu 62 graus acima do concreto, onde existiam gramados, onde existiam pequenos caminhos, hoje também estão sendo transformados em estacionamento. Para vocês terem uma ideia, 1.500 automóveis. E em vez da gente deixar os automóveis em casa, né, e andar de ônibus e tal, bicicleta, mas não, fizeram um estacionamento para 1.500 automóveis, R$50, você vai pagar para o custo, né, para deixar mais de uma hora, alguma coisa. Então, é um balcão de negócios que está virando. Eu vejo que isso em São Paulo também ocorreu, né, isso também está acontecendo em outras partes do Brasil, né? Então, nós estamos verificando a presença de ilhas de calor, né? E isso tem que ser pensado a partir do que nós estamos vivendo com mudanças climáticas. E só para a gente ter uma ideia, né? Existe um levantamento feito, inclusive, se não me engano, até pelo governo, eu não sei se foi pela Fiocruz, entre 2000 e 2018, 48 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência de excesso de calor, né? Então, na Europa, a gente vê a cada ano 50 mil pessoas morrem, 60 mil pessoas. Então, esses eventos decorrentes de mudanças climáticas e uma acentuada elevação da temperatura tem que ser pensado se nós temos que rejeitar essas áreas e tirar essa privatização que é altamente diversa. Né? Aí, as imagens, né, do antes e o depois, aí o Viário trazendo. Exatamente, as imagens gente. Imagens aqui, o antes, 25 de julho de 2022, e aqui 5 de julho de 2023, toda essa, vamos dizer assim, a retirada, o desmatamento, e além disso, a retirada do gramado e a colocação de um piso de cimento no lugar do gramado. É essa Porto Alegre, que tem um prefeito que já não tem nem mais o que comentar, porque a gente acompanhou aqui todo o problema de Porto Alegre, da enchente, do alagamento, e esse prefeito que diz que está reconstruindo a cidade, trazendo a Porto Alegre de volta para o lugar dela e modernizando a cidade, fazendo esse tipo de situação.